Olá, seja bem-vindo ao programa Quem Ama, Educa. Como sempre, às quintas-feiras, aqui na Rede Vida de Televisão, Canal da Família, às 9 da noite. Primeiro bloco eu falo sobre o assunto e o segundo bloco é dedicado a responder e-mails. Mande você também o seu e-mail. Olha o endereço, quemamaeduca@tiba.com.br. Se você perdeu o programa passado ou retrasado, os mais recentes estão no site Rede Vida, www.redevida.com.br. E aí você vai no menu, acha o programa Quem Ama Educa e pronto, você vai ver lá o que já está gravado e ver como se estivesse vendo na hora ali, tá bom? No primeiro bloco eu vou falar sobre o que eu percebo, principalmente onde tem crianças pequenas, quando eles ainda acompanham os pais aos restaurantes. Então eu vou falar do convívio durante a refeição que eu percebo fora de casa. Agora, é só imaginar como seria, então, dentro de casa. O que está acontecendo hoje com as crianças pequenas que já têm os videogames, já mexem no celular, que já mexem no iPad? Então tem todo um arsenal eletroeletrônico que, de repente, eles mergulham nessa atividade e eles se concentram de tal maneira que eles ficam alheios ao que acontece à sua volta. Então é muito comum os pais, às vezes é até só um deles, ou o pai ou a mãe, num restaurante, estão lá, a família, vieram para almoçar. Antes do almoço, os filhos estão agitados para lá, para cá. Quando sentam à mesa, de repente eles mergulham nas suas atividades e estão ausentes do relacionamento. Então, de repente, a refeição perdeu o sentido de refeição. Refeição não é só alimentar o corpo, é atualizar o relacionamento. Isso é tremendamente importante. Não adianta conviver sem atualizar. A imagem que cada um fica é sempre a mais recente e se desde essa imagem não se conversou sobre aquele assunto, a pessoa não se atualizou. Vai lembrar do assunto onde parou, lá atrás, não é? Então a gente diz que a refeição tem basicamente dois alimentos: o alimento para o corpo e o alimento para o relacionamento. Antigamente, as crianças reclamavam que o pai queria ver noticiário na televisão durante a refeição e os filhos tinham que fazer silêncio. Isso não atrapalha. Já é duas ações muito complicadas para os homens, pais, fazerem ao mesmo tempo. Assistir televisão e comer são duas atividades diferentes que uma atrapalha a outra às vezes. Tanto que quem vê televisão come mais devagar, às vezes nem come tanto, nem percebe o sabor da comida, come meio que automaticamente, porque a atenção está concentrada ali no noticiário. E às vezes o pai lê o jornal durante o café da manhã, recebeu o jornal, então fica lendo. O filho quer falar, o pai fala, daqui a pouco. Vamos sair, filho, já estamos atrasados. E esse daqui a pouco não chega. Não chegava, aliás. Hoje não é bem assim. Hoje, os filhos também nem convivem muito com o pai, nem do café da manhã, porque os horários sendo diferentes, cada um dorme num horário diferente, os filhos estudam num horário parecido, os pais procuram fazer com que os filhos saiam juntos para a escola. Às vezes, um entra às 7h30, outro às 7 horas, outro às 7h15, tem que dar um jeito.
Mas os filhos saem, em geral, antes, quando o pai já não sai de madrugada. Então não se encontram. E deixa para se encontrar num final de semana, quando estão todos mais folgados, e geralmente em casa. Agora, o que nós percebemos fora de casa é um reflexo daquilo que já acontece dentro de casa. Ou seja, quando um filho está num restaurante com os pais, ou com um deles, ele está entretido ali, que não conversa, e só come com a mão a batata frita ali que chegou, ele não está se alimentando, não está se relacionando. Ele está jogando, ele está no mundo dele. Então a gente diz, está junto, mas está distante. Ele não está se relacionando. Então essa função de sair para almoçar junto ou jantar junto já não está mais cumprindo os seus objetivos. O objetivo era conversar e atualizar o que o filho está fazendo, como é que está na escola, como é que está com os amigos, né? Quais são as atividades importantes, que os pais têm que saber o que o filho está fazendo. Afinal, talvez a última conversa nesse estilo tivesse sido há uma semana atrás. Em uma semana, a vida do adolescente, a vida de um filho pequeno, pode virar de ponta cabeça e não falar nada. Pode começar o uso de drogas, começar um namoro, um relacionamento perigoso, ficar tramando ou bolando alguma atividade que os pais, se soubessem, eles seriam contra. Então, nós temos que regulamentar, ou seja, não é colocar uma regra forte, mas deixar bem claro, na hora que é da refeição, né, enquanto espera, cada um pode até fazer alguma coisa, mas normalmente é tão gostoso ficar juntos, né, que quando sai para a refeição, se a criança não aguenta ficar sem jogar, então não leva. E aí o filho quer levantar, calma, sossega, vamos conversar. Se nós não recolhermos um pouco as crianças, elas têm vontade de vazar, como se fosse água que sempre escorre para o lado mais baixo. O lado mais baixo é a vontade que eles têm do que fazer. Se eles querem, de repente, fazer alguma atividade, que faça fora desse período quando estão juntos. Porque depois os pais reclamam que não tem tempo. E aqueles que têm tempo têm uma desculpa, falam, não, mas a qualidade do relacionamento compensa a falta do tempo. Então nós temos que qualificar aquele tempo. Mas se nessa hora da qualificação o filho fica lá, né? Agora, será que devemos cortar dos filhos a internet? Não, não podemos. Porque nós temos que incluir na educação tudo que existe de moderno, de tecnologia. Porque, olha só, no tempo que o pai estava lendo jornal, à mesa, o pai dizia para o filho que para subir até o alto do morro, ele tinha que escalar a montanha, assim, sabe? Tinha que ir degraus. Para subir, é um degrau atrás do outro. Só que o mundo mudou. Vamos imaginar que agora, para chegar no alto do morro, não precisa mais escalar montanhas assim. Muita gente pode chegar de cima para baixo. Se a gente comparar nós, seres humanos, com a vida de cavalos, por exemplo, é como se os cavalos antigos só pastassem. E o mundo moderno deu asas para o cavalo e agora o cavalo voa. Quando o cavalo voa é um Pégaso. Esse Pégaso desce ao morro e não sobe o morro, sabe? Sobe a montanha, escala a montanha. Não, ele desce do alto. Vai voando, chega lá e pousa lá em cima. Agora, o que ele vai fazer lá em cima? Vai precisar de experiências que a pessoa adquiriu subindo o morro, né? Então, olha só que interessante. Não dá para condenar, porque muitas pessoas vão para o trabalho e não têm essa prática de convivência. Porque uma vez que o Pégaso chega no alto da montanha, lá ele vai encontrar outros cavalos, outros Pégasos, vai ter que se relacionar. Ele não vai ficar mergulhado sozinho lá nas coisas dele. E as pessoas que não têm asas
o que podem fazer? Eles têm mais é que sentar junto ao Pégaso, pegar uma carona, experimentar, aprender um pouco o caminho. Pode ser que nunca consigam voar como um Pégaso, mas vai saber chegar de cima para baixo também. É tudo um aprendizado. Mesmo o Pégaso, esse cavalo alado, que vai lá para cima, desce ao pico da montanha e não sobe assim como os cavalos comuns. Para comer, eles vão comer no pasto. Então, eles precisam do chão, mas podem voar. Quem não sabe voar acha que a vida só está no chão. Mas nós temos que regular, porque lá em cima, onde eles pisarem, vai virar um chão. Vai ter gente, vai ter funções, vai ter que ter disciplina, vai ter que produzir e não simplesmente fazer o que tem vontade. Quer saber mais sobre isso? Eu tenho nesse livro, chama-se Adolescentes. Quem ama educa, com um destaque especial sobre a geração Y, como é que estão educando os filhos, sabe? Então nós temos toda essa possibilidade de, em vez de condenar, brigar com a tecnologia, incluir a tecnologia no mundo da educação dos nossos filhos, tá bom? Até já para o nosso segundo bloco. Seja bem-vindo ao segundo bloco deste programa Quem Ama, Educa. Como sempre, às quintas-feiras, 21 horas, aqui na Rede Vida de Televisão. Se você perdeu o primeiro bloco que eu falei dessa geração nova que pode ajudar a mais velha e a velha para não ter que ficar reprimindo, aprender com os mais jovens, né? Você acessa o site redevida.com.br e aí você pode acessar esse programa e alguns passados e você vai, atualizar-se. Nesse segundo bloco eu vou ler e-mails, vou respondê-los. Laís tem um menino, filho único de 6 anos. E ela está temendo que o filho seja egoísta, pois não gosta de emprestar brinquedos lá na escola, não divide as bolachas. Então, como fazer? Pois é, ela está perguntando qual é o livro que vai ajudar. Pois é, Laís, ele já está com essa mania de filho único, chamada síndrome de filho único, de achar que o mundo tem que girar em torno dele, porque em casa o mundo gira, na percepção dele, em volta dele. Basta ter uma vontade, que é dele, o brinquedo é só dele, as coisas, a mãe é só dele, sabe? Tudo é só dele. Ele vai sair de casa, vai achar que o mundo é só dele. Não vai querer dividir nem nada. Então, isso chama-se síndrome do filho único. É difícil escapar, principalmente se a mãe é única, quer dizer, vive exclusivamente para o filho. Então, não tem como não entortar filho único. Por isso eu escrevo um capítulo nesse livro, Família de Alta Performance, um capítulo inteiro sobre filho único. Primeiro ponto é, fazendo com que ele não se sinta único, incluir em alguma atividade esportiva, onde ele tem que dividir com outras pessoas a sua responsabilidade. Um futebol. Se ele quiser sempre ficar com a bola, ele vai ser eliminado do jogo. Pronto, acabou. É a regra da vida. Ninguém precisa falar, mas ele vai ser cortado. Ele, para não ser cortado, ele vai começar a dividir. Por quê? Porque ele aí vai aprender. Pode ser que ele seja uma criança até boa de índole, mas não faz isso porque não aprendeu. Não aprendeu a conviver com as pessoas, tá? A Keila tem um sobrinho de 16 anos que começou a usar maconha. E ela quer dar um livro de presente. Eu achei esse e-mail muito interessante, que dá um livro de presente para o rapaz. Pois é, a senhora é a avó, tia, né? Pois é, Keila. Não adianta dar só para o filho ler, sobrinho ler. Tem que também orientar os pais. Para que ele chegasse ao ponto de experimentar a maconha, os pais falharam na prevenção.
no cuidado de simplesmente o filho não fazer só o que tem vontade, mas fazer o que realmente é bom, faz bem para a saúde, não prejudica outras pessoas, etc. Então, para isso, para os adultos, tem esse livro, Juventude e Drogas, sabe? Algo assim que, para combater uma droga, tem que conhecer a droga. Não dá para simplesmente achar que amando vai conseguir tudo aquilo que quer por amor. Não consegue. Tem que ser estratégia de ação. E para o jovem, vou mostrar pela primeira vez um livro usado nas escolas para jovens acima de 13 anos de idade. Este livro chama-se 123 Respostas sobre Drogas. É da editora Scipione. Olha a editora. Porque esse livro não acha fácil, ele é adotado nas escolas para os jovens. E esse livro traz figuras, traz perguntas mais comuns da juventude e os jovens gostam muito de ler. O livro de drogas dos mais vendidos é esse livro para jovens, 123 Respostas sobre Drogas. E para os pais, voltando, é Juventude e Drogas, porque eles têm que saber não só os efeitos das drogas, mas também como lidar com a pessoa que usa drogas. A Marilúcia, ela aprende muito com as entrevistas desse programa, Quem Ama Educa, e tem um filho de 29 anos, que é maníaco depressivo, ou seja, tem um quadro psiquiátrico, e está tomando 2 remédios que não estão fazendo efeito. Então, Marilúcia, converse com tantas pessoas que você conhecer que você vai chegar a alguma conclusão, mas não tome nenhuma medida sem falar para o seu médico. Será que o seu médico sabe se esse remédio é realmente adequado para PMD ou a bipolar? Será que ele sabe se esse remédio age de que maneira? É a especialidade dele? Às vezes, a gente comenta com o nosso clínico e o clínico, querendo ajudar, dá o remédio que conhece, que às vezes não é da especialidade, sabe? Então, não estou questionando o remédio, mas eu estou falando da posição de não simplesmente mudar o remédio sem avisar o médico, porque o médico, sabendo que não funcionou, então ele sabe agora qual o outro remédio por exclusão que ele pode usar, tá bom? Consulte quem você quiser, mas só mude depois de falar com o próprio médico que receitou o remédio que o seu sobrinho está tomando. A Edna tem uma neta de 2 anos, é esperta, só que já no 20º dia de aula, já recebeu reclamações que ela agride amiguinhos, não obedece, chora, grita, é teimosa, tem gênio forte, e a Edna não sabe o que fazer. Olha, provavelmente essa menina também é filha única, não sabe se relacionar e não aprendeu com a mãe nem se relacionar com a mãe. Olha o que eu estou falando. Ela repete na escola o que ela já faz em casa. Essa menina que bate, que xinga, que ofende, vai encontrar uma outra menina que também vai bater nela. Aí ela vai reclamar da escola. Eu não sei se esse é o caso, Edna, mas aí você vai correndo reclamar que a sua filha apanhou na escola. Agora, apanhou por quê? Aí todo mundo vai falar, mas ela bate nos outros. E você não sabia que ela batia? Sabia sim, porque ela batia em você, batia nos outros familiares, em casa não se fez nada. Então, crianças têm que aprender o que tem que ser feito e não simplesmente fazer o que tem vontade. E nesse ponto, se a criança só faz o que tem vontade, a gente diz que ela busca prazer, satisfazer suas vontades dá prazer. Então isso chama-se hedonismo. E é um hedonismo egoísta, porque é só a vontade dela que vale. Se a outra pessoa faz a vontade da outra, ela reclama. Entendeu como é que fica? Então, com 2 anos, desse jeito, é que ela não aprendeu a respeitar as pessoas. Isso também está nesse livro, Família de Alta Performance. A Isabel
Tem uma filha de 11 meses que dormia já no bercinho, normal, só que aí ela ficou doente. E na doença ela dormiu no colo. E agora, para voltar para o berço, ela não quer mais. Ela gostou de ficar no colo. E aí, cada vez que a mãe volta para colocá-la no berço, ela acorda e já chora. E aí a mãe pega outra vez. Então, olha só que interessante. A criança desaprendeu a dormir no bercinho, aprendeu que lugar de ficar dormindo é no colo e berço não é mais lugar nem de ficar. Por quê? Porque se acordar a mãe logo tira, o que tem que fazer para que ela possa realmente dormir? Olha, é muito simples. É impressionante como as pessoas podem mudar a vida do filho. Leia o livro Quem Ama, Educa, Formando o Cidadão Ético, que eu falo sobre nenês dormindo. E tem um capítulo nesse livro que eu falo Paz para a Criança Dormir. Dê uma lida que você vai ver quais são os passos que você deve tomar. Deve ritualizar outra vez até que ela se acostume. Se ela não se acostumar, vai ficar esse inferno. E agora, como ela já tem mais recursos, já tem mais propriedade de pensamento, com isso ela vai usar argumentos dos mais variados para não ficar mais sozinha na cama. Não tem nada, mas é melhor chorar, porque aí ganha colo. Não é com colo que a gente cura as dores. Colo é um modo afetivo de dar o remédio. Deu o remédio, acabou o colo. Põe lá no bercinho, sabe? Não tem essa de carregar a todo quanto é momento o filhinho para lá, para cá, porque está doente. Isso é tornar o doente um dependente, não um doente que mantinha a sua própria independência. Chegou o momento, professor. A minha dica para o professor hoje é: suba na garupa de quem está montando num Pégaso. Ou seja, se seu aluno voa e você vive com os pés só no chão, aprende a voar através da tecnologia do voo. O mundo virtual é um voo. Vai ver que no mundo virtual vocês vão se entender mais do que um com o pé no chão, querendo botar arado no pescoço do Pégaso, quando na realidade a pessoa deveria aproveitar as asas do cavalo e não cortar as asas e transformar o Pégaso no animal para puxar arado, tá bom? Então, preste muita atenção. Vale mais você aprender a voar do que simplesmente prender o seu aluno ali no chão, tá? Valeu muito. Vocês vão reparar como tem crianças que já chegaram lá onde você quer chegar por outros caminhos, mas como você, professor, conhece só esse caminho de chegar até lá, você acha que eles têm que usar esse caminho. Existem outros caminhos para chegar lá, tá? Na hora que você perceber isso, você vai poder até aproveitar. Convida o aluno que chegou lá sem ter que estudar por esses caminhos para ensinar qual é o método que ele usou. Não no sentido crítica, mas no sentido de aprender. Hoje o professor não tem tempo de aprender tudo o que os jovens estão aprendendo. Então tem que aprender com eles o que eles aprenderam para poder, então, não ficar tão distante da sua função de magistério. Tá? Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau.